Boa noite, irmãos. Graça e paz. Antes do tempo de mensagem, eu quero ler um texto em Lucas capítulo 14 com você, que não está previsto no boletim, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura e vou pedir para os meninos projetarem ali. Lucas capítulo 14, dos versículos 15 em diante, diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nem sempre na casa de Deus vai entrar gente que parece com a gente. Nem sempre dentro da casa do Senhor vai entrar todo mundo cheiroso. Aqui é o lugar dos coxos, dos aleijados, dos perigosos, dos ameaçadores. Aqui é o lugar dos drogados, dos perturbados, dos enlouquecidos. Aqui é o lugar dos endemoniados, dos doentes, dos espiritualmente abatidos, dos deprimidos, daqueles que estão sem esperança. Por isso que quando entra alguém aqui dentro da igreja e você fica agitado, com medo, com receio, não se esqueça que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E a gente não ouve isso só para a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente ouve essa música linda que o conjunto cantou e fala: que bom que eu estou aos pés do Salvador. E se põe em posição de conforto. Mas melhor ainda é saber que eu posso compartilhar essa presença com outras pessoas. Não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, entrou uma pessoa diferente aqui nessa noite. E muitas vezes a gente se agita demais quando entra alguém muito diferente. Muitas vezes a gente fica preocupado demais com aquela pessoa, com o que aquela pessoa pode fazer contra nós. Mas aqui é onde ele pode ouvir a palavra. E é aqui que ele deve estar. A gente não precisa se agitar. O Senhor é quem traz quem Ele quer para a casa dele. Às vezes aquele que foi convidado se enche de desculpas. Aquele que é convidado VIP com convite de letras douradas despreza aquilo que tem. Mas o Senhor vai lá e chama nos becos, nas ruas e traz em Ele quem Ele quer para a sua casa. Eu não podia deixar de falar isso para a igreja, para os irmãos nessa noite, diante do que a gente viveu aqui, porque a gente tem pregado sobre isso. Lembra a mensagem dos publicanos? Aqui é lugar de publicano. E não só eu e você, os publicanos, mas aqueles mais esquisitos mesmo. Também aqui é lugar. Então abre o seu coração, permita que o Senhor use a sua vida na vida dessas pessoas também, quando entrar alguém que é muito diferente do nosso jeito aqui no meio. Amém? Eu quero ainda convidar você mais uma vez a abrir a palavra, e agora sim no tempo de mensagem, de proclamação da palavra, que tem tudo a ver com essa situação também. E em Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23, uma palavra que trata também o nosso coração, a respeito da verdadeira espiritualidade de Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Qual é a verdadeira espiritualidade? Quem dita ou o que dita o padrão da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro serviço ao Senhor, da verdadeira adoração, do verdadeiro desejo de servir a Deus na nossa vida integralmente? Marcos capítulo 7, eu vou ler dos versículos 1 a 23 e eu peço que você preste bastante atenção na leitura desse texto. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar.
E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras. E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhe ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram a respeito da parábola. E Jesus lhe disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa é isso que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, fale com Deus junto comigo, clamando para que o Senhor fale ao nosso coração. Deus bendito, nós estamos diante de Ti, diante da Sua poderosa presença, diante do melhor lugar do mundo, no melhor lugar do mundo, aos pés do nosso Salvador. E aqui queremos aprender de Ti, ó Deus. Diante da Sua palavra, queremos ser ministrados, desafiados, transformados, incomodados, moldados pelas Suas mãos poderosas, ó Pai. Não queremos sair daqui com o coração do mesmo jeito, mas precisamos, ó Pai, crescer no Senhor. Queremos conhecer mais de Ti, queremos provar do Senhor, e que pelo Seu Santo Espírito a nossa mente seja iluminada, e nós possamos compreender aquilo que o Senhor está falando conosco. Que o nosso coração seja uma terra boa, terra fértil, produtiva, que ao receber a semente da Tua palavra nessa noite, possa produzir muitos frutos em nós e para abençoar aqueles que estão ao nosso redor também, ó Pai. Tem misericórdia de mim, ó Pai, usa a minha vida com poder, com autoridade, com graça, com ousadia mesmo, coragem, ó Pai querido, para falar da parte do Senhor. E que eu também seja ministrado, que eu também seja transformado, que eu também seja incomodado pela Sua palavra nessa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco, a Sua presença é real, é palpável, é perceptível no nosso meio. Não falamos com as paredes, não estamos reunidos um para os outros, mas para a glória de Deus, aqui nessa noite, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma situação onde Jesus está com seus discípulos e parece que é num lugar onde eles estão também cercados de pessoas, e vindo de Jerusalém, se acercam a eles escribas e fariseus. Homens conhecidos da lei de Deus, homens religiosos importantes, reconhecidamente importantes por todo o povo, e eles querem questionar Jesus a respeito de alguma coisa. Eles, na verdade, o tempo todo, estão procurando formas de provocar, de descredibilizar a fala de Cristo, para que ele seja envergonhado, para que ele seja pego de surpresa, mas eles ousam fazer isso sem saber que falam com o próprio Filho de Deus. Eles querem, na verdade, derrubar aquilo que Jesus está fazendo, porque aquilo incomoda eles. Aquilo que Jesus prega incomoda profundamente os escribas e os fariseus. E dessa vez o apelo deles é a respeito da purificação, da limpeza, de um ritual.
Nós já vamos falar sobre isso. Jesus tem uma resposta firme e direta para eles a respeito de tudo isso e traz para nós alguns ensinamentos a respeito da verdadeira espiritualidade. Como que a gente desenvolve a verdadeira espiritualidade? Ela é baseada em quê? Tradições humanas ou palavra de Deus? Aqui não é uma batalha entre fariseus e Jesus, mas é entre a mentira e Jesus, que é a verdade. Jesus está aqui para desmascarar a verdade e atingir inclusive a vida dos fariseus, a minha e a sua vida também nessa noite a partir dessa história. Eu quero primeiro contar para você um pouquinho quem são os escribas e os fariseus. Esses personagens aparecem muito, principalmente no Novo Testamento, nas histórias dos evangelhos, e a gente vai percebendo que eles sempre estão em embate com Jesus. Os escribas eram profissionais, acadêmicos, responsáveis pela manutenção do conhecimento da lei de Deus e das tradições do povo judeu. Eles eram aqueles professores que ensinavam as pessoas e passavam esse conhecimento uns para os outros a respeito daquilo que a lei dizia e a tradição dizia. Eles não só conservavam o conhecimento da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o que eles usavam como base, a lei, os profetas, mas eles também faziam a manutenção da tradição judaica, que eram outros ensinamentos paralelos à Torá, ao ensino da palavra. Paralelos a esse ensino tinham tradições que haviam se desenvolvido para que o povo praticasse a religião. Então os escribas eram essas pessoas que cuidavam da manutenção do conhecimento da lei. Os fariseus por si, eles eram uma seita, um grupo dentro dos judeus que afirmavam ser separatistas. A palavra fariseu significa exatamente isto, separado, separatista. Aquele que era separado, diferente de santo, que também significa separado, era uma outra palavra que significava uma separação no sentido de distinção, exclusividade, separação de se apartar, se distanciar e não se misturar com as pessoas, no pior sentido da palavra. A ideia deles era, sabe aquilo que os escribas ensinam? Nós, fariseus, cumprimos perfeitamente. Eles rogavam para si um papel de figuras religiosas em perfeita condução moral e perfeita manutenção e guardamento das leis e das tradições. E eles não só faziam isso, como eles também se sentiam no direito, por cumprirem todas essas leis, fazerem todas essas tradições, de serem policiais, de serem aqueles que ficavam vigiando a vida alheia e dizendo, você caiu naquele ponto da lei, você está fazendo isso de errado, você andou demais no sábado, que não pode andar tantos metros, você andou demais, você não guardou tal festa. E eles ainda faziam então esse papel de acusadores e indicadores daquilo que estava certo e daquilo que estava errado. Os fariseus criam na vinda de um Messias, esperavam a vinda desse Messias, mas eles acreditavam muito mais de que a salvação, de que a santificação, de que o desenvolvimento da espiritualidade estava ligado com jejum, purificações, quantidade de orações, exercício de esmolas, guardar a lei, cumprir a lei, fazer rituais. Era isso, a conduta, o desempenho é que garantiria para eles uma boa entrada no céu e uma amizade estreita com Deus. Para eles, o fazer muito significava ser muito parecido com Deus. Era isso que os fariseus faziam. E é por isso que eles vêm então tão junto de Jesus e em acusação contínua contra Jesus, tentando encontrar alguma coisa que eles pudessem dizer, Jesus errou nesse ponto. E aí eles percebem uma prática no meio dos discípulos de Jesus. Eles não lavavam cuidadosamente, que é essa palavra que o texto diz ainda, que eles costumavam se lavar cuidadosamente para comer os alimentos. Eles percebem que os discípulos de Jesus não tinham essa mesma prática. Aqui, a ideia não é a ideia de higiene, não é lavar a mão com sabão ali para poder comer e ficar com a mão limpa. Eles não estão incomodados porque a mão deles tinha terra embaixo da unha e eles iam pegar um pedaço de pão. A ideia aqui da falta de lavar as mãos, de purificar as mãos, inclusive é um termo utilizado, é a falta do exercício de um ritual de purificação
que os fariseus acreditavam que precisavam ser feitos. Esse ritual não era um ritual bíblico, mas era um ritual da tradição judaica, paralelo à palavra de Deus, mas que eles acreditavam que tinham validade assim como a Bíblia, assim como a Escritura, assim como a Torá. Então eles observaram isso e falaram: os discípulos de Jesus não fazem essa tradição. Está aí a nossa deixa. Vamos pegar no pé de Jesus, a gente vai derrubar ele, a gente vai desmascarar ele, e ele vai parar de sair arrebanhando pessoas e colocando essas caraminholas aí que ele está colocando na cabeça das pessoas. Então eles chegam diante de Jesus e falam: por que os seus discípulos não tomam esse cuidado? Por que eles não lavam a mão direito? Não fazem toda a purificação que é necessária para poder comer? Eles não se preocupam com isso. Eles, mais ainda do que isso, falam que quando voltam da praça, por exemplo, eles não só têm o cuidado de lavar as mãos antes de comer, mas quando eles voltam da praça, antes de comer em casa, eles também se purificam. E não só purificam a si mesmos, mas eles lavam as suas louças, os seus pratos, os jarros, aquilo que eles vão usar, e até a sua cama. Eles trocam os lençóis para purificar. Existia uma prática que os fariseus, principalmente, acreditavam que era um exercício de pureza espiritual, não era simplesmente uma pureza de germes, porque eles não tinham nem mesmo esse tipo de cultura, esse tipo de conhecimento e cultura naquela época, mas era uma pureza espiritual que eles acreditavam fazer, ritualística. Era que, quando eles chegavam em casa, de ter ido na rua, eles pensavam: eu posso ter esbarrado num pecador. Se eu esbarrei num pecador, pode ter sujeira de pecado desse pecador em mim. Então é melhor eu me lavar, lavar os meus copos, lavar os meus pratos, trocar a roupa de cama. Deus me livre ficar com sujeira de pecadora aqui na minha casa. Afinal, eu sou um fariseu. Você percebe o tamanho da legalidade, o tamanho da religiosidade e do quanto eles acreditavam que esses rituais traziam purificação? E é por isso que eu digo para você que a preocupação deles não era com os dedos sujos de sujeira. Era para eles um exercício espiritual. Eles estavam incomodados, então, que esses discípulos de Jesus andavam muito perto de pecadores e sujavam o seu corpo com um contato com aqueles gentios que não conheciam a Deus. Isso era um absurdo para eles. Eles acreditavam que a espiritualidade deles era exercida pelo excesso de zelo e pelo ritual que eles cumpriam, de trocar a sua roupa de cama, de lavar os seus pratos e de lavar a si mesmo, seu rosto, sua cabeça, suas mãos, seus pés, para que eles não tivessem, não a sujeira da rua, mas o contato com o pecador. Eles eram puros e santos demais para isso. É por isso que nos versículos que nós lemos ali, versículo 3, versículo 4, fala sobre essa lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal, das camas. E eles questionam por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras. Eles acreditavam também que, junto com a lei de Moisés, Moisés tinha ensinado para os anciãos de Israel, lá muito antigamente, uma série de costumes, de práticas que deviam ser passadas adiante. E era isso que eles queriam preservar. O questionamento deles aqui não é: Jesus, por que os seus discípulos não seguem a palavra? Mas o questionamento é: Jesus, por que os seus discípulos estão falhando com a tradição dos anciãos de Israel? Eles não estavam tão preocupados assim com o seguimento da lei de Deus, mas com o seguimento da sabedoria dos homens, do exercício tradicional que os homens tinham imposto. Jesus prontamente responde a esses homens com a palavra de Deus, com o verdadeiro fundamento, com a verdade, com a verdadeira espiritualidade que vem da palavra de Deus. Jesus cita um texto que está lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13, e ele diz assim: bem que profetizou Isaías a respeito de vocês, seus hipócritas. Está escrito lá em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus deixa bem claro que aquele estardalhaço todo que os fariseus estão fazendo são culto em vão. É em vão, é desperdício. A boca fala de uma coisa, mas o coração deles vive outra completamente diferente. Eu quero lembrar você que os fariseus também são corrigidos por Jesus por serem homens que se aproveitavam de viúvas, por exemplo, que estavam solitárias,
e eles iam nas suas casas, nas casas delas, e as assaltavam sexualmente. Jesus corrige os fariseus porque eles gostavam de gritar nas ruas as suas orações e as suas esmolas. Gostavam de fazer barulho com as suas moedas, para que todos soubessem que eles estavam contribuindo. Quero lembrar você que os fariseus gostavam de apedrejar mulheres que eram pegas em adultério, porque eles se sentiam superiores o suficiente para fazer isso, e totalmente impecáveis, intocáveis diante da lei do Senhor. O coração deles não estava perto do Senhor. Eles não conheciam graça, eles não conheciam misericórdia, eles não conheciam amor, eles não conheciam perdão. Eles só conheciam o peso da lei, e que mal sabiam eles que pesava sobre eles mesmos. E essa mesma lei que eles usavam para condenar, é a lei que condenava eles o tempo inteiro. Porque eles não são capazes, eu e você não somos capazes de cumprir a lei perfeitamente. Se a gente usa o parâmetro da lei para balizar a nossa espiritualidade, nós estamos condenados para sempre. A lei, sim, continua valendo para nós, mas da perspectiva da graça, do olhar que Cristo dá para a gente sobre a lei, como um parâmetro de vida para nós, mas não como um instrumento de salvação. Os fariseus acreditavam que a lei e as tradições salvariam eles. Na verdade, não era nem a lei e as tradições, mas o bom procedimento deles diante da lei e das tradições. Eles mesmos podiam se salvar com sua boa conduta. Isso quer dizer que eles não precisavam de Deus. Eles não precisavam de Jesus. Afinal, era só fazer tudo direitinho, não é verdade? Quem precisa de Jesus quando faz tudo direitinho? Por isso que Jesus fala, o texto de Isaías, em que a boca diz uma coisa: amamos a Deus, amamos a Deus, amamos a Deus. Mas o coração diz: eu me basto, eu sou suficiente, eu faço tudo certo, quem pode me condenar? Esse é o conceito de hipócrita, que é o que Jesus chama eles. Vocês são hipócritas. E o primeiro ensinamento que o texto traz para a gente, a partir da fala de Cristo, é justamente esse: cuidado com a hipocrisia. Esse é o nosso primeiro ensinamento. Cuidado com a hipocrisia. A palavra hipocrisia vem de um termo grego que era utilizado para fazer referência aos atores do teatro grego. O hipócrita era aquele que usava uma máscara para poder fazer um personagem numa peça teatral. O hipócrita, quando ele precisava, que era o ator, quando ele precisava trocar de personagem, ele trocava de máscara. Mas por trás daquela máscara era outra pessoa que estava ali. A ideia que foi trazida depois e derivada para um conceito moral, um conceito de conduta, de comportamento, é justamente essa. Uma pessoa que fala uma coisa, mas o coração dela diz outra. Uma pessoa que se vale de máscaras para poder parecer algo diante das pessoas, mas que no seu coração, os seus desejos, os seus interesses estão muito distantes daquilo que ela diz ser e fazer. São pessoas cujo coração e a prática, ou seja, os seus lábios, não estão em concordância um com o outro. Pessoas que escondem as suas intenções por trás de uma virtude simulada, de uma conduta admirável que é aplaudida pelas pessoas, mas que na verdade por trás é cheia de intenções egoístas, de um coração pecaminoso, maldoso e destrutivo. O hipócrita é um enganador, um fraudulento, um impostor, alguém que finge ser algo que na verdade não é. Não é. E Jesus chama esses homens de hipócritas. Deixa bem claro quem eles são. Jesus não se resguarda e de dar meias palavras, de magoar os fariseus, porque ele precisava dizer a verdade. Vocês fingem que são uma coisa e não são. As pessoas podem admirar vocês no meio da multidão. Os judeus podem aplaudir os feitos de vocês. Vocês podem ser extremamente respeitados na sociedade. Mas eu sei que o coração de vocês não está perto do meu Pai. Ele não conhece vocês. E vocês não conhecem eles também. A hipocrisia dos fariseus se dava pela inversão de valores, pela priorização da tradição em detrimento do conhecimento da palavra de Deus. Para eles era mais importante seguir a tradição, seguir os costumes, fazer aquilo que eles achavam que era certo, que era conhecimento humano, do que seguir a palavra de Deus, inspiração divina, expressa ali nas palavras da Torá
e que para nós hoje expressem toda a Escritura que nós temos nas nossas mãos. Muitas vezes a gente conhece um monte de versículo, sabe um monte de coisa, conhece todo o procedimento da vida de fé, mas fica apegado à tradição. A tradição de ser da igreja, a tradição de pertencer a um lugar, a um grupo social, a repetir determinadas falas, a posar para um comportamento que as pessoas vão admirar. Mas a gente está fingindo ser algo que a gente não é. A gente está sendo impostor, fraudulento, cheio de intenções, mas escondidas atrás de uma máscara de um belo cristão virtuoso. Às vezes nós somos como os fariseus. Veja que essa lei que eles queriam preservar, eles haviam pego a lei de Moisés e criado uma série de costumes em volta dela e dividido a lei em 613 decretos. Desses 613 decretos, 365 deles tinham proibições. Não faça isso, não faça aquilo outro. Uma proibição para cada dia do ano. Em contraponto, apenas 248 eram orientações positivas. Faça isso, faça aquilo outro. Essa lei que eles haviam criado pela sua mente, pela sua vontade, pelo seu desejo, e que vinha se estendendo ao longo dos anos na tradição judaica, era nada mais que uma lista do não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. E era isso que eles usavam para oprimir as pessoas e para dizer que eles eram bons e santos, porque eles não faziam essas 365 coisas e estavam o tempo todo buscando fazer as outras 248 afirmações que eles tinham que cumprir, e com isso oprimiam as pessoas. Em conexão com cada um desses decretos, ainda tinham desenvolvimento de outras distinções, derivações arbitrárias entre aquilo que eles consideravam que era permitido e que não era permitido, que regulava a vida dos judeus, seja no exercício do sábado, como eu dei um exemplo aqui antes, né? O sábado você pode andar tantos metros, a partir disso é pecado. No sábado você pode carregar tantos quilos, a partir disso você está se desviando do propósito. Ou a respeito de viagens, a respeito do que comer, do que não comer, a respeito da prática do jejum, dessas lavagens, dessas purificações, a respeito de como exercer o comércio, a respeito de como se relacionar com as pessoas, coisas que não estavam escritas na palavra de Deus, mas que eles foram adicionando por gosto pessoal e o desejo de impor leis para que eles pudessem viver a partir do seu próprio comando, do seu próprio desejo, dos seus próprios anseios, das suas próprias tradições, e não mais debaixo da palavra de Deus. Chegou um ponto então que os fariseus, pela sua hipocrisia, elevaram as tradições a um status muito superior ao da palavra, e se enganaram, achando que isso era a verdadeira espiritualidade. A segunda lição que nós vemos aqui então no texto são as consequências dessa hipocrisia. Se nós devemos cuidar com a hipocrisia, para que nós não sejamos hipócritas, nós devemos cuidar com as consequências que elas trazem. E atentar que, para a nossa vida, se a gente não tem provado já de muitas hipocrisias dentro do nosso coração. Jesus usa, então, a própria palavra de Deus para refutar eles. Não só o texto de Isaías, mas um texto de Êxodo também, quando ele fala sobre os pais, honrar o pai e a mãe, e também sobre o castigo para aquele que maldisser o seu pai e a sua mãe. Está lá no versículo 10, essa citação de Jesus a respeito do texto de Êxodo. E ele demonstra que toda essa pompa da religiosidade, toda essa pompa do farisaísmo e dos escribas, de nada servia, mas que a verdadeira espiritualidade era pautada não na tradição humana, mas na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode reger o verdadeiro culto. Somente a palavra de Deus pode mostrar para a gente qual é a verdadeira espiritualidade, qual é a forma de viver que agrada o coração de Deus. Só quando a gente entende que nós somos sacrifício vivo diante do Senhor e que vivemos em culto constante e não pela prática da religião em si, pelo muito vir à igreja, pelo muito fazer na igreja, mas pela submissão do coração às verdades de Deus, da palavra de Deus, é que nós teremos o nosso coração moldado e aí sim nós podemos exercer a verdadeira religião, a verdadeira
espiritualidade. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que é uma grande tragédia que pessoas religiosas quando praticam a sua religião, se tornam ainda piores do que estavam antes. A religião não conserta ninguém. Não conserta. A prática religiosa não tapa os buracos do nosso coração. A vida na igreja não supre o perdão dos nossos pecados. E era justamente isso que os fariseus estavam pregando e querendo usar para constranger os discípulos de Jesus. Aqueles que são religiosos e vivem da religião vão continuar vivendo da religião. E quanto mais praticam a religião, mais apegados nela ficam. Enquanto eles não provarem de verdadeira transformação aqui, no coração. Porque o que salva a gente não é a prática externa. Nós vamos ver isso na fala de Cristo mais adiante. Mas é a mudança de dentro para fora. Uma das formas que a hipocrisia deles é evidenciada e a consequência dessa hipocrisia é justamente uma cegueira espiritual que vem dessa hipocrisia. Jesus confronta eles então dizendo: pois Moisés disse, honre seu pai e a sua mãe, quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. E aí no versículo 11 ele fala uma coisa curiosa, que talvez assim de pronto seja meio complicado da gente entender. Que ele diz assim, vocês porém dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Quero explicar para você aqui o que é isso, corbã. Da onde que vem essa palavra, né? O que quer dizer isso? Esse termo corbã significa o que o próprio texto diz, oferta ao Senhor, ou algo dedicado ao Senhor. Dentro dessa tradição que eles seguiam, havia um preceito que dizia que você pode sustentar os seus pais, a sua família, mas que se você quiser reverter esses recursos que você aplicaria para abençoar a sua família em dedicação ao Senhor, você estaria obedecendo a lei de Corbã, a lei de dedicação ao Senhor. O que acontecia na prática não eram pessoas piedosas que queriam servir ao Senhor e dispunham dos seus bens para a casa de Deus. Mas havia um trato entre os escribas e muitas pessoas para que eles não precisassem ficar atendendo os seus pais, pessoas impiedosas que não queriam cuidar da sua família, e eles falavam assim: fariseus, coloca aí que eu estou obedecendo a lei de Corbã, que as minhas terras e os meus bens estão a serviço da sinagoga. O que a sinagoga precisar, eu vou fazer. Mas na verdade, eles viviam os seus próprios desejos, esbanjando nos seus próprios prazeres, gastando indevidamente e não cuidavam dos seus familiares. E aí quando o pai, a mãe, velhos, precisando da ajuda, diziam: meus filhos, nós trabalhamos, sustentamos o que a gente podia, a vida de vocês, para que vocês crescessem e pudessem um dia cuidar da gente. E hoje nós precisamos de vocês, por favor nos ajude. Eles diziam: o que eu podia ajudar você, não posso mais, porque eu usei na lei de Corbã. Os meus bens estão a serviço de Deus. Não posso mais te ajudar, pai e mãe. A tradição levava as pessoas a uma cegueira espiritual, a uma compreensão errada da fé. Aquilo que parecia santo, na verdade, era usado para abandono, opressão, descuido e negligência, até mesmo da sua própria família. Na verdade, movidos pelo egoísmo, pelo desejo dos fariseus de ter acesso ao dinheiro das pessoas, e pelo coração ganancioso das pessoas, de não querer gastar os seus bens com seus pais, com a sua família, com seus parentes. Eles não queriam resgatar ninguém da família que estava em perigo. Eles queriam era fazer as suas festas, satisfazer as suas vontades, ter cada vez mais e mais e mais para si. A consequência da hipocrisia é uma cegueira espiritual que nos afasta cada vez mais da vontade de Deus, da presença de Deus, e que não leva a gente a provar de quem Deus é, e muito menos a caminhar em direção à morada celestial. A vida debaixo da tradição é peso, é dor, é engano, é abandono, é maldade, é pecado, é condenação eterna. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é a única que é suficiente para suprir tudo aquilo que a gente precisa para poder viver uma vida próximo do Senhor. Só ela pode conduzir a gente à verdadeira espiritualidade. E aí a gente chega na terceira lição. E aqui eu quero que você preste bastante atenção.
porque eu quero não só explicar o texto, mas aplicar o texto ao seu coração, dentro do meu e do seu coração, dentro também desse ensino. Só lembrando, o nosso primeiro ensino é cuidado com a hipocrisia, com a falsidade, com as máscaras que você veste. Cuidado com as consequências da hipocrisia, porque ela leva a uma cegueira espiritual, a um esfriamento do coração, a uma dureza do coração profunda, e não nos levam para mais perto de Deus, e nem garantem a nós o perdão dos pecados e a salvação em Cristo Jesus. A terceira lição, então, é a verdade que a impureza do pecado vem de dentro e não de fora. E só assim, sabendo disso e mudando de dentro para fora, é que a gente pode viver a verdadeira espiritualidade. A ideia de que o homem é mau como produto do meio é refutada por Jesus nesse texto muito claramente. Jesus fala isso mesmo, fala para aqueles homens e fala inclusive para os seus discípulos que ficam confusos, eles não entenderam direito o que estava acontecendo e fala: Jesus, explica para a gente o que quer dizer aquela parábola que você falou, nós não entendemos direito. E Jesus deixa muito claro, aquilo que vem de fora, aquilo que a gente come, vai para o nosso estômago, o nosso corpo digere e é eliminado e sai de nós. O que contamina mesmo é aquilo que está dentro da gente, porque não está dentro do nosso estômago, dentro do nosso organismo, fisiologicamente, mas aquilo que está dentro do nosso coração. E aqui do coração ele não está falando do sangue, de uma doença cardíaca, mas ele está falando daquilo que passa no nosso sentimento, pensamento. Lembre que o coração aqui também é símbolo daquilo que a gente pensa, sabe e sente. Jesus está dizendo que o pecado está dentro de nós. O pecado não é ensinado, o pecado é herdado. Se você for bonzinho, o seu filho não vai ser bonzinho. O seu filho só vai mudar, você só vai mudar, eu só vou mudar se o meu coração for mudado. E a prática externa não muda o coração. Por isso, vir muito à igreja, ser extremamente religioso, muito comprometido com os trabalhos daqui, não serve para nada. Não vale de nada. Se o meu coração não for mudado primeiro. Se o Senhor não atingir o meu coração. Porque a podridão não vem de fora, vem de dentro. Eu e você somos podres aqui. E a gente nasce podre daqui. Não ache que o seu filho fez algo errado porque ele estava andando com má companhia. É o coração dele que é podre. Não ache que você fez algo errado porque você foi induzido por alguém. Puxa vida, eu nem queria, mas quando eu vi eu estava no meio, fui me envolvendo e acabei fazendo uma coisa que eu nem queria. É o seu coração que é podre, é o meu coração que é podre, cheio de pecado. Nós não somos produto do meio. Nós somos filhos de Adão e Eva e herdamos o pecado na nossa carne. O nosso coração só quer produzir coisa ruim. E é por isso que a gente é hipócrita, sim. Mas existe uma esperança, que é a palavra de Deus, que nos fala do Evangelho, a boa nova, de que Cristo Jesus veio, viveu em santidade, morreu por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, a escravidão do pecado, nos concedendo libertação total de todo esse mal. E isso sim muda o nosso coração. Tem muita gente vivendo a vida cristã de fora para dentro. Vivendo de máscara. Vivendo daquilo que é externo, daquilo que as pessoas veem. E não estão provando de um coração transformado. Isso não vai te levar para o céu. A hipocrisia atinge o meu e o seu coração quando a gente é frequente na igreja, mas não busca Deus no dia a dia. Quando a gente vem aqui todo domingo, mas não é capaz de abrir a Bíblia para ler um versículo. E no máximo ora na hora da refeição pelo hábito que tem, pela tradição, não pela devoção. A hipocrisia se manifesta no meio e no seu coração quando a gente é gente boa. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta na igreja? Mas quando chega em casa ninguém te suporta. É um pai ruim, uma mãe cruel, um filho desobediente. Um péssimo funcionário, um chefe, então, nem se fala. A hipocrisia se manifesta no meio e no seu coração, quando a gente pensa que as coisas mudam de fora para dentro,
quando até contamos vantagem da nossa vida próspera, boa, e esbanjamos algum sorriso diante das pessoas, em público, e na verdade estamos com o coração cheio de pecados ocultos, cheio de mentira, cheio de pecados que cometemos contra nós, contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, contra os nossos familiares, amigos, contra o nosso governo, desobedecendo as leis, roubando, contra os nossos funcionários, colegas de trabalho, e sempre contra Deus, quando a gente faz todas essas coisas. A nossa hipocrisia se manifesta, o nosso farisaísmo fica claro quando a gente usa a prática da religião como justificativa para não cumprir as nossas responsabilidades, assim como eles faziam com seus pais, desonrando seus pais em nome da tradição religiosa. Sabe quando você não trabalha direito na segunda-feira porque fala assim, eu estou cansado, a igreja foi muito puxada nesse final de semana. Eu trabalhei muito na igreja, por isso que hoje meu desempenho está fraco. Deus não quer isso de você. Deus não quer isso de você. Ele quer seu testemunho. Ele quer o seu coração comprometido. Às vezes a gente trabalha muito e vive pouco a verdade do Evangelho. Ou quando a gente usa a religião para dizer assim, isso aí eu não faço, a minha igreja não deixa. Na minha igreja ensina que isso não pode. Quando eu devia dizer, o meu Senhor, o dono do meu coração, disse para mim que isso não é bom para mim. E Ele me ama demais, Ele não deixa que essas coisas entrem na minha vida. A gente faz as coisas por força da religião e não movidos pelo amor por Jesus, porque a gente não conhece o amor de Jesus. Porque a gente faz as coisas de fora para dentro, não de dentro para fora. Sabe quando mais a hipocrisia se manifesta no nosso meio? Quando você está aqui no culto, mas o seu olho está atento no seu celular, para ver qual foi o resultado do jogo, para ver qual foi a última notificação do seu celular. O que mandaram para você lá no Instagram? Puxa, quantas curtidas eu recebi. Opa, meu WhatsApp desceu uma mensagem aqui. O que será que é? E você se deixa levar por essas e outras distrações, ao invés de estar aqui com o coração inteiro dizendo, que bênção, separei apenas 2 horas da minha semana para estar na presença de Deus. E eu quero estar aqui inteiro, por completo, porque eu amo o meu Senhor. Porque o meu coração é do meu Deus. Se a gente não entender que a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade acontece de dentro para fora, a gente vai continuar vindo aqui e fazendo um monte de coisa repetida e até sendo elogiado e admirado por muitos. Mas o Senhor vai dizer assim, bem que Isaías falou sobre mim, para mim, sobre vocês, seus hipócritas. A boca de vocês fala uma coisa, mas o coração de vocês está longe de mim. Não conheço vocês. Não são meus filhos. Não fazem parte da minha família. Nós precisamos entender que a verdadeira pureza é do coração que a gente precisa cultivar. E ela é cultivada no relacionamento com Jesus, não trabalhando para Ele. Não na religiosidade, mas na verdadeira religião e espiritualidade, que é amar o Senhor, que é conhecer a Cristo, que é ler a sua palavra, que é orar a Ele, é provar das maravilhas, é ficar maravilhado, extasiado, só de ouvir o seu nome. Não foi isso que você cantou hoje? Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir o seu nome. Só prova disso quem é mudado de dentro para fora. Quem tem um coração que anseia por Cristo Jesus. Porque senão é só mais uma música, é só mais um nome, é só mais uma palavra. A gente deve, então, fazer como o versículo 14 diz que Jesus falou, escutem todos e entendam, abrir os nossos ouvidos e preparar o nosso entendimento para nos alimentarmos do Senhor Jesus, para que Ele mude o nosso coração. E com o nosso coração mudado, com os alicerces da nossa vida sendo modificados, aí sim, as nossas atitudes serem diferentes. A nossa prática de vida ser diferente. Para a gente encerrar, não vou me estender mais, eu quero que você olhe comigo o que lá diz no versículo 21, 22, quando Jesus diz, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo.
Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Jesus está deixando claro aqui que os pecados, os piores pecados, vêm realmente de dentro do nosso coração. E é lá que a gente precisa ir. É por isso que a gente precisa clamar: Deus, me muda lá dentro. É lá dentro que eu preciso saber o que eu preciso fazer. E aí eu não vou ficar preocupado com as coisas externas, porque quando eu for atingido por dentro, eu vou entender do Senhor se prática A ou B é certa ou errada, porque o próprio Deus vai me contar. Ele fala aqui 12 coisas. 6 delas ele fala no plural. E essas são as 6 primeiras, que elas falam de comportamentos, práticas de vida, que trazem, que mostram esse pecado dentro de nós. E as outras 6 que estão no singular, a avareza, a avareza, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, essas coisas demonstram princípios que estão errados de dentro do nosso coração e que são pecaminosos e que precisam ser modificados. O primeiro deles é as imoralidades, os maus pensamentos, né? É justamente a ideia de diálogos mal construídos, coisas que a gente fala, coisas que a gente pensa que fogem da vontade de Deus. O segundo que ele fala aqui é a imoralidade sexual ou a prostituição, que tem a ver com pornografia, fornicação, adultério, homossexualismo e qualquer impureza moral, incluído nessas palavras. Quando ele fala para a gente aqui dos furtos, é não simplesmente o ladrão. No grego tinha 2 palavras para falar sobre ladrão. Aquele batedor de carteira, de rua, que vem e leva uma coisa embora, que pula um portão e leva umas coisas embora, esse aí é o ladrão. Mas tinha uma outra palavra que era para falar das pessoas que roubam coisas que não lhe pertencem, que não necessariamente são materiais. E é essa palavra que ele usa aqui. Muitas vezes a gente não rouba um pertence do outro de valor, mas a gente rouba do outro tempo, a alegria, a vida, o vigor, com palavras duras, com maldade. Judas foi um ladrão desse tipo, que roubou coisas que não eram necessariamente materiais, ainda que ele tenha recebido 20 moedas de prata. O roubo dele era muito maior do que isso. Ele fala aqui também dos homicídios, e da mesma forma que os furtos não são literais, os homicídios também não são exatamente literais, porque só existe um tipo de homicídio, não é verdade? O homicídio é matar alguém. Você pode matar de várias formas, é verdade, mas o homicídio é matar alguém. Mas ele fala no plural porque ele está dizendo de todos os comportamentos em que a gente pode tirar a vida de uma pessoa, em que a gente pode sugar a vitalidade de alguém com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de agir, com o nosso jeito de se portar diante do outro. Ele fala também dos adultérios, ou dos adultérios mesmo, né, da traição, que é a violação do laço do matrimônio, da infidelidade conjugal. Aqui ele está falando exatamente isso. E também lembrando que Jesus extrapola isso para o olhar cobiçoso, aquela pessoa que olha para alguém com maldade, já pecou no seu coração, já adulterou com ela. Lembra que Cristo fala isso lá em Mateus, no Sermão do Monte. Ele fala também da avareza, do desejo de possuir coisas e ter mais para si, um apego idolátrico a coisas materiais. Ele fala também das maldades, das malícias, daquilo que a gente faz com uma segunda intenção, com uma malícia no coração, e às vezes o nosso coração é cheio disso. Mas ele fala também do engano, que é o desejo mesmo de passar o outro para trás. A mentira está dentro disso aqui, artimanhas, né, que a gente desenvolve para burlar leis, brechas que a gente encontra para fazer coisas escusas e se justificar dizendo: puxa, mas é que o governo é muito injusto, né? Como que eu vou pagar isso, pagar aquilo? E a gente vai arrumando jeitinhos. Isso é engano. A libertinagem, que é a lascívia, o impulso pecaminoso para fazer coisas maliciosas, maldosas, de libertinagem. A inveja, que é o desejo de possuir aquilo que o outro tem. A blasfêmia, que é falar mal do outro, é a maledicência, mas também blasfemar contra o Senhor. O orgulho, que é a soberba, a arrogância, o coração orgulhoso. E por fim ele termina com a falta de juízo, que é como se fosse um resumo de tudo isso. Tudo isso é falta de juízo. É a loucura. A Bíblia chama de louco aquele que não tem o temor do Senhor. De tolo aquele que não busca a Deus. Aquele que acha que pelo muito fazer e pela sua religião é que conquista o espaço na família de Deus, quando na verdade é do coração que procedem as maldades. É de dentro que a gente pode
contaminar a nossa vida toda. Que Deus nos ajude, fale ao nosso coração, diante dessa realidade, desse confronto que o próprio Cristo faz com os fariseus, mas faz comigo também, e faz com você, para que a gente abandone a hipocrisia, a religiosidade, e viva a verdadeira espiritualidade, buscando no Senhor Jesus a presença dele, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra, que a gente encontre na palavra de Deus, porque ela dá para nós todo o alimento que é necessário para viver uma vida de verdadeira piedade. Que a gente fuja das máscaras, da aparência, do contar vantagens, da religiosidade vazia, da cegueira espiritual, para mergulhar na alegria de pertencer ao Senhor Jesus, de ter um coração liberto e transformado, e poder dizer: o melhor lugar do mundo é aos pés do meu Salvador. Amém? Quero orar com você para nós encerrarmos esse tempo de culto, clamando para que o Senhor continue falando conosco nessa palavra e para que nós saiamos daqui prontos a servir, a viver essa palavra que o Senhor Deus fala conosco nessa noite. Pai amado, nós fomos ministrados aqui nessa noite pelo Teu Santo Espírito, por essa palavra que foi lida, exposta, e eu peço que o Senhor plante essa verdade no nosso coração. Que o Senhor nos lembre dessas verdades, ó Pai querido, ao longo dos nossos dias. Pai, nos ajuda a fugir da religiosidade vazia, do desejo de viver as tradições, de brigar, Deus, pelas institucionalidades, pelas coisas que são passageiras e vagas, sem antes brigar pela verdadeira espiritualidade. Muitas vezes nós estamos apegados, se a gente cumpriu o manual disso ou daquilo, se a gente fez os ritos certos que a nossa denominação preconiza, se a gente fez como a tradição da nossa família manda, mas nem sequer lembramos de orar, de ler a Bíblia, de abençoar o outro com palavras de vida que vêm da sua palavra. Nem sequer conhecemos quem é Jesus de verdade, a não ser aquele Jesus que a gente ouve falar e fica só fazendo eco das palavras de outra pessoa. Mas um Jesus que a gente nunca nem testemunhou, nunca provou na nossa vida. Pai, que o Teu povo aqui, a Igreja Presbiteriana do Tarumã e a Igreja de Cristo espalhada na terra possa provar de mudança de dentro para fora, ao experimentar a vida de Cristo na relação diária com Jesus, no amor real por Jesus, e não só na vida de religião, Pai. Religião não salva ninguém, religiosidade não salva ninguém, ritual não salva ninguém, mas só o Senhor pode nos salvar da nossa condição de pecador. Pai, quebra em nós o coração arrogante que pensa que pode se salvar pelo muito fazer, pelo bom desempenho, e que muitas vezes usa isso para oprimir outras pessoas e cobrar delas esse mesmo desempenho, fazendo a manutenção de uma igreja religiosa e não uma igreja que ama o Senhor Jesus. Mas que a gente possa aqui provar de uma espiritualidade profunda e verdadeira, que conhece a Cristo de perto, que reconhece a sua voz, que serve o próximo e que espalha a boa nova de salvação para outras vidas. Não que é caçador de hipócrita, caçador de herege, não que é opressor do pecador, mas aquele que leva libertação pela autoridade da palavra de Deus, aquele que está perdido. Para que nós sejamos uma igreja que abre as suas portas e recebe o perturbado, o oprimido, o sujo, o diferente, porque a gente tem Cristo no coração e Ele trabalhou no nosso coração o desejo de receber pessoas que precisam de Jesus, para que a gente possa viver a verdadeira espiritualidade dentro do nosso lar e termos famílias que são transformadas, para que pais e mães sejam forjadas na palavra de Deus a abençoar a vida de seus filhos, para que filhos sejam forjados na palavra de Deus a serem obedientes a seus pais, tementes ao Senhor e filhos piedosos, para que esposo e esposa possam servir os seus cônjuges com uma verdadeira espiritualidade e não só com um desempenho de palco, com uma religião performática que engana o meu olho, os olhos de quem está aqui, mas nunca engana o Senhor. Pai, que nós possamos verdadeiramente almejar o céu e entendendo que a gente só pode provar do reino se o nosso coração for transformado por Cristo Jesus. É isso que nos leva a entrar no reino dos céus, crer no Senhor Jesus, confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo a nossa condição de pecador, de limitado, que não pode se salvar sozinho.
Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, nos fortalece na jornada cristã. É um grande desafio, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, mas sabemos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E é nessa confiança que nós saímos daqui nessa noite, prontos para viver a vida de verdadeira espiritualidade diante do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.